os vossos corações. Dou graças ao meu Pai que revelou ao pobre, ao pequenino, seu grande amor. Aleluia, aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia. Como estou no Pai, permanecei em mim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados em como ou com o que vos defendereis, ou com que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que nos assiste nesta gravação da missa de sábado, dia 19 de outubro, no sábado, 28ª semana do tempo comum. Quero agradecer a acolhida da família, do seu Nelinho, da Lucilene, toda a sua família, em nos acolher nesta celebração da Santa Missa de hoje. Que a palavra de Deus, ao ser anunciada, ao ser semeada nos corações, possa produzir frutos de conversão, de mudança de vida, neste mês de outubro, em que a Igreja nos convida a sermos discípulos missionários do Senhor. Mês de outubro, mês das missões. Se inscreva no nosso canal da nossa paróquia, TV Senhora da Paz. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, dê o seu like. O Evangelho de hoje, de Lucas, capítulo 12, versículo 8 a 12. Nós encontramos aqui Jesus, que é o Filho de Deus. É o próprio Deus que se encarnou. O próprio Deus, que é um Espírito eterno, Deus sempre existiu, a eternidade de Deus, que é o Criador do céu e da terra, e nós somos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Deus quis assumir a nossa humanidade, assumir a nossa natureza humana, menos o pecado, pois nós perdemos a santidade, perdemos a imortalidade por causa do pecado original que Adão e Eva cometeram, desobedecendo a Deus, querendo se livrar da obediência a Deus, seduzidos pela serpente, que dizia que eles seriam como deuses. E Adão e Eva comeram o fruto proibido, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Por isso nós passamos por sofrimentos, tribulações, angústias, incertezas, tristezas, os altos e baixos da nossa vida, e sofremos, passamos por adversidades. Nós temos então limitações, fragilidades,
fraquezas, temos as nossas imperfeições, temos os nossos equívocos, temos as nossas falhas, porque somos pecadores, né? Como Deus é bondade infinita, Deus é amor infinito, né? E o pecado surgiu do coração do homem, do coração humano, né? Que se afasta de Deus, né? E por isso fica privado da glória de Deus. Ficamos sem poder contemplar a face de Deus. Ficamos sem poder estar próximo de Deus. Ou seja, o pecado nos distanciou de Deus. Não foi Deus quem se afastou de nós. Fomos nós que nos afastamos de Deus quando caímos nas tentações. É por isso que rezamos na oração do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, para que possamos nos esforçar para resistir ao pecado, para realizar a vontade de Deus na nossa vida, na nossa história, realizarmos esta passagem para uma vida nova em Cristo, passagem da falta de sentido, do materialismo, do individualismo, do subjetivismo, do secularismo, né? Estas mentalidades pagãs, esta mentalidade secularizada, que muitas vezes nós somos influenciados por essas mentalidades, fazemos uma passagem para o critério de Deus, para a sabedoria de Deus, para a palavra revelada de Deus, que sabe do que nós realmente necessitamos. Deus sabe do que nós necessitamos. Então, por isso, precisamos cada vez mais, através da oração, através da escuta, da meditação da palavra de Deus, resistir à tentação, pois vai chegar um momento que o diabo, que nos seduz, que nos desestabiliza, que nos engana, né, para nos pervertermos no mau caminho. O diabo, ele vai se afastar de nós, na medida em que nós resistirmos à tentação, dizer não, né, à tentação e dizer sim a Deus, a voz de Deus, a palavra de Deus, o sim de Maria, como fez Nossa Senhora. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Como nós cantamos, né? Eis-me aqui, Senhor, né? Para viver a tua palavra, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor, né? Como disse o jovem Samuel, né? Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Então, meus irmãos e irmãs, na medida em que nós percebemos que somos filhos de Deus pelo nosso batismo, nos damos conta, né, de que Deus é o nosso Pai, todos nós somos adotados por Deus como filhos no momento do nosso batismo, em que a mancha do pecado original é apagada da nossa alma, em que nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. Como diz São Paulo, que nós somos os membros deste corpo de Cristo. Cristo é a cabeça deste corpo e nós somos os membros deste corpo de Cristo, que é a Igreja. Se o membro sofre, todo o corpo sofre. Se o membro se alegra, todo o corpo se alegra. E nós, como filhos de Deus, batizados, nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a Igreja, né? Da condição de pagãos, nos tornamos cristãos. Da condição de criaturas, nos tornamos filhos de Deus, né? Então, na medida em que nós reconhecemos o batismo como filhos de Deus, como membros da Igreja de Cristo, nós aprendemos a professar a fé, o dom da fé. Recebemos o dom da fé, colocar a nossa confiança no Senhor, né? Nele está o nosso refúgio, no Senhor está a nossa esperança, no Senhor colocamos a nossa confiança. E a oração diária, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, queridos irmãos que nos assistem, a oração diária
oração do terço, a meditação da palavra de Deus, a adoração diante do Santíssimo Sacramento, As nossas orações devocionais nos ajudam a combater o pecado em nós, nos ajuda a combater a tentação. Como diz São Paulo, combati o bom combate. É um combate espiritual, devido ao pecado original que está em nós, a mancha do pecado que está em nós, esta mancha dos pecados pessoais, nossos pecados do dia a dia. É por isso que nós rezamos: Senhor, tende piedade de nós, porque somos pecadores. Tende piedade de mim, porque eu sou necessitado da misericórdia do Pai, que não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se converta. Deus deseja que nós tenhamos uma vida nova em Cristo. Por isso estamos aqui, para celebrarmos esta passagem para uma vida nova em Cristo, a presença de Jesus dentro de nós, dentro do nosso coração, na nossa alma, que nos fortalece, que nos dá sentido, que nos dá sabedoria, que nos dá discernimento, que nos dá clareza para evitar o mal e fazer o bem, como pede o livro de Provérbios, evita o mal e faz o bem. A consequência da atitude do justo, e as consequências das atitudes do ímpio, nós encontramos lá no livro de Provérbios, E a oração nos dá a clareza do discernimento. A oração nos dá a sabedoria de Deus para acertar nas nossas escolhas. Muitas vezes, devido às nossas fragilidades, devido às nossas inconstâncias, devido à nossa concupiscência, às nossas imperfeições, nós podemos, infelizmente, não conseguir resistir uma determinada tentação, seduzidos pelo inimigo de Deus, pelo inimigo, podemos, devido às nossas fraquezas, podemos infelizmente cair numa tentação. E nós, como católicos, fazemos o nosso exame de consciência e detectamos qual foi o nosso erro, qual foi a nossa falha, onde eu errei, onde eu falhei, onde eu pequei. Eu quero me confessar diante de Deus, quero pedir perdão a Deus por essa falta, eu quero recomeçar a minha vida, eu quero deixar isto no passado, deixar todo esse sofrimento, essa dor, essa preocupação, essa angústia, deixar isto no passado. E para que isto aconteça, nós precisamos confiar na misericórdia de Deus. Mas eu fiz tantas coisas erradas, eu vacilei tanto, eu não fui 100% bom, teve momentos que eu não agi legal, E nós mesmos nos rebaixamos, nós mesmos diminuímos a nossa autoestima, E aí é nessa hora, queridos irmãos, que precisamos confiar na misericórdia de Deus. Como disse Jesus, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Podemos imaginar, meu pecado é imperdoável, podemos pensar, Deus vai perdoar este erro que eu cometi, este erro grave, este erro gravíssimo que cometi, mas quando nós temos a experiência da misericórdia de Deus, nós percebemos que basta que o nosso coração esteja arrependido, O desejo de não mais pecar, eu não quero mais pecar, como Jesus disse à mulher, pode ir, os teus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Jesus disse àqueles que estavam ao redor, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Os pecados dela estão perdoados, E perdoou o pecado da mulher, adúltera, E disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós também somos pecadores, toda a humanidade é pecadora. Todos nós aqui estamos buscando a santidade.
estamos buscando a perfeição, estamos buscando a reconciliação com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Por isso que Jesus foi ao encontro dos pecadores. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Não são os sadios, quem é saudável, que precisa de médico. Não, mas sim os doentes. Por isso, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Justamente por sermos pecadores, é que nós estamos aqui celebrando a Eucaristia, que nós estamos aqui celebrando a Palavra de Deus, que nós estamos aqui celebrando a Páscoa cristã, o mistério pascal de Cristo, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Pois Jesus veio ao mundo para nos libertar do pecado, para nos mostrar o caminho da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Jesus é o próprio Deus que se encarnou, como diz o Evangelho de João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, ele apresenta para nós a sabedoria de Deus, a misericórdia de Deus, o caminho que leva ao reino de Deus. E vemos aqui no Evangelho que existe um pecado que não será perdoado se cometermos. Qual é esse pecado? É o pecado contra o Espírito Santo. Muitas vezes os pecados que cometemos, Jesus, ele afirma que que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Eles perguntavam, será que Jesus é um dos profetas, como João Batista, como Elias? Jesus é o Filho do Deus vivo, como disse Pedro. Na medida em que eles vão conhecendo a Jesus, ou até o questionamento, será que Jesus é o Filho de Deus? Será que ele é o Messias? Será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito, por exemplo, os fariseus, os mestres da lei, que diziam que Jesus expulsava os maus espíritos por Beelzebul, ou seja, expulsar o mau espírito em nome do maligno. Como é que isso pode acontecer? Se Jesus é o próprio Deus, se ele está expulsando os maus espíritos, em nome de Deus, Ele diz, todo reino dividido não pode permanecer, será destruído. Então vemos, meus irmãos, quando nós não acreditamos na misericórdia de Deus, quando nós negamos a Deus, quando nós negamos a existência de Deus, o ateísmo, o agnosticismo, a indiferença para com Deus, quando nós blasfemamos contra Deus, quando nós não acreditamos na bondade de Deus, quando nós criticamos, falamos mal de Deus, não aceitamos o amor de Deus, a bondade de Deus. O agnosticismo, por exemplo, não aceita sequer falar o nome de Deus. É um pecado contra o Espírito Santo, contra aquele que nos criou, que nos deu o dom da vida, que nos deu a vida, que nos dá a paz de Jesus a cada dia. Então vemos aqui Jesus dizendo aos discípulos, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Nós estamos aqui testemunhando Jesus, nós estamos aqui ouvindo a mensagem de Jesus, nós estamos aqui refletindo, meditando a oração contemplativa, ou seja, Jesus está conosco, Ele dará testemunhos diante de Deus, O Filho do Homem dará testemunho, diante dos anjos.
Então nós precisamos acolher o Senhor. Se nós negamos a Deus, né? Como vemos aqui no versículo 9, mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus, né? Então vemos, meus irmãos, assim como Deus enviou Jesus, né? Quem me acolhe, acolhe aquele que me enviou. Quem vos acolhe, a mim acolhe. Quando Jesus enviou os discípulos em missão, quando Jesus enviou os apóstolos em missão, dando-lhes poder para perdoar os pecados, para curar os doentes, para libertar, né, dos espíritos impuros, né, e para anunciar a palavra de Jesus, né? Eles então são chamados a ser missionários, a testemunhar Jesus, a anunciar Jesus, a anunciar o ensinamento de Jesus, né? Quem acolher esses apóstolos e discípulos é a Jesus que eles estarão acolhendo. E quem não acolhê-los é a Jesus que eles não estarão acolhendo, né? Então, quem acolhe Jesus, acolhe a Deus. Quem acolhe os discípulos e os apóstolos enviados em missão, acolhe a Jesus. Então, meus irmãos e irmãs, todos nós fazemos parte desta missionariedade, né? Então, meus irmãos, diante deste exercício de testemunho, de um posicionamento favorável à palavra de Deus, de um posicionamento favorável ao ensinamento de Jesus, não só guardando a palavra de Deus para nós mesmos, mas também evangelizando, anunciando, ensinando a mensagem de Jesus, nós receberemos a recompensa de Deus no céu. Mas se nós renegarmos a Deus, se nós não ensinarmos, se nós não falarmos de Deus para os nossos jovens, para as nossas crianças, para os nossos irmãos e irmãs, né? Nós não poderemos ser acolhidos no seu reino, né? Então, por isso que precisamos estar vigilantes, precisamos estar em oração, para que possamos acertar nesta decisão, em anunciar Jesus, em transmitir Jesus, não ter medo de ser portador da palavra de Deus, não ter receio de ser portador da presença de Jesus na Eucaristia, né? Mesmo que nós sejamos incompreendidos, como aconteceu no tempo do Império Romano, por exemplo, em que muitos cristãos eram perseguidos, eram mortos pelo Império Romano simplesmente por serem cristãos. E eles celebravam nas catacumbas, né, nos subsolos, às escondidas do imperador romano. E muitos cristãos foram martirizados, perderam a vida por amor a Cristo. Como disse Jesus, se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará. E assim aconteceu, meus irmãos. Os primeiros cristãos e muitos cristãos ao longo da história da Igreja que perderam suas vidas simplesmente por professar a fé em Jesus. Estes serão acolhidos no reino de Deus e brilharão como o sol no céu, né? Então vemos aqui Jesus que alerta aos discípulos no versículo 11: quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupado com o que vos defendereis ou o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará sobre o que deveis falar e dizer. Então, meus irmãos e irmãs, a graça de Deus nos capacita. O Espírito Santo de Deus nos inspira como anunciar o nome de Jesus, sem negá-lo, mas ao contrário, afirmar esta presença de Deus na nossa vida. Pois sem Jesus
nada podemos fazer. Sem Jesus não somos nada. Com Jesus nós somos elevados para junto de Deus. Buscai as coisas do alto. Somos elevados para uma vida nova em Cristo. Então não podemos blasfemar contra o nome de Jesus. Não podemos blasfemar contra Deus. Não podemos murmurar contra Deus diante das contrariedades da nossa vida. Ao contrário, precisamos saber esperar no Senhor. Esperemos no Senhor, pois Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. Termino esta homilia, queridos irmãos, com a primeira leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, que diz assim: que o Senhor abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual é a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à direita dos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Queridos irmãos e irmãs, quero agradecer a você que ouviu esta pregação, este vídeo. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like e compartilhe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Cantemos juntos bem bonito. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Fortalecidos pela escuta da palavra do Senhor, dirijamos a Ele nossas preces, dizendo: lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pelas autoridades eclesiásticas do nosso país, para que, à luz do Espírito Santo, conduzam com sabedoria e fortaleza o povo de Deus que lhes é confiado, rezemos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pelos párocos, vigários e administradores paroquiais, para que, mediante sua fidelidade ao Evangelho, sejam pontos de unificação e harmonia das comunidades cristãs, rezemos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pelos poderes políticos, para que encontrem sem demora soluções concretas e oportunas para os problemas que afetam a população, rezemos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pelos que dão testemunho de Cristo e do Evangelho nos meios digitais e com os recursos da comunicação social, para que promovam o diálogo construtivo
e fale com sabedorias aos corações reservas. Lembrai-vos, Senhor, da nossa Igreja.